No vídeo de hoje eu vou te mostrar como funciona a parte de prototipação no Figma. Vamos lá. Quando a gente vai prototipar, a primeira coisa é a gente acessar essa abinha aqui, ó, do lado da aba Design, da aba Prototype. E nela, a partir dela, é onde a gente cria as nossas interações, seja entre uma tela e outra, entre um componente e outro, a gente vai falar disso. Mas eu queria passar alguns princípios de como ela funciona, quais são as opções, né, que a gente tem disponível quando a gente cria uma interação. Quando você criar uma interação, você pode criar ou clicando aqui, nesse maisinho, ele vai criar uma e você edita, ou você pode partir de um elemento na sua tela ou da tela inteira, que seria, no caso, o frame. Então você pode criar uma interação de um frame para o outro, ou de um elemento para outro frame. Ou também, quando você tem um componente, aqui se eu transformar isso aqui em um componente e criar uma variante, eu posso criar uma interação entre uma variante e outra também. E essa opção geralmente vai ser Change To, que a gente vai falar disso também. Vamos lá. Nessa janelinha, a gente tem algumas opções, certo? A primeira opção, esse drop-down aqui, a gente vai ter o gatilho, né? Toda interação é composta por 3 principais elementos. Na verdade, 4, que tem o destino também. Mas esses são os mais importantes. Então, primeiro deles, o gatilho. É o que vai ativar essa interação. O que vai fazer com que essa interação aconteça, que poderia ser um clique, né? Quando eu clico em alguma coisa, quando eu arrasto alguma coisa, quando eu passar o mouse por cima, tudo isso é o que ativa essa interação, certo? Nós temos também a ação. Uma vez que eu defini o que vai ativar a minha interação, eu tenho a ação, que é o que vai acontecer. Qual a movimentação? Ele vai navegar de uma tela para outra, vai transitar entre um componente, vai rolar a página, o que vai acontecer nessa interação? E a gente tem o terceiro elemento, que é a animação, que é como essa ação vai acontecer. Ela pode ser mais fluida, ela pode ser instantânea, ela pode ter uma animação ali envolvida, ela pode vir da esquerda para a direita, pode vir da direita para a esquerda. Então a gente tem algumas possibilidades de animação para essa interação. Nós temos como quarto elemento da nossa interação o destino, né? Seja para onde que vai isso aqui. Vai para um frame, vai para uma outra tela, vai transitar entre um componente, o que vai aparecer, né? Então, toda interação é composta por esses 4 elementos aqui. O gatilho, que é o que vai ativar a interação, a ação, que é o que vai acontecer, e a animação, que é como essa ação vai acontecer, e também o destino, que é para onde vai isso aqui, certo? Então, aqui a gente tem algumas opções. Quando a gente cria uma interação, a gente tem em gatilho, nós temos clique, que pode ser on tap também, geralmente isso pode aparecer também, que o clique ou tap, o tap geralmente é no mobile, né? On drag, que é quando você arrastar, né? Quando você cria uma interação onde você arrasta um elemento, um frame. Tem o while hovering, que é quando você passa o mouse por cima de algum elemento, né? A interação, esse tipo de interação se chama hover. Então, por isso que se chama while hovering, enquanto você estiver fazendo esse hover. Temos while pressing, que é quando você clica e segura. Tem a interação de passar o mouse por cima, daí eu posso clicar e segurar. Enquanto eu estiver segurando, clicando e segurando naquele elemento, ele vai fazer a interação. Temos o Key Gamepad também, que te dá a possibilidade de apertar alguma tecla no seu teclado, ou um dispositivo externo, como um gamepad, sabe, um joystick mesmo igual de PlayStation, Xbox, etc. Você pode ativar alguma tecla, sei lá, apertei X no controle, vai acontecer alguma interação. Temos o Mouse Enter, que é quando você entra com o mouse em algum frame e ele ativa aquela interação. Temos o Mouse Leave, que é o oposto, né? Quando eu tiro o mouse de algum frame, ele vai ativar a interação. Geralmente são utilizadas em conjunto, né? Ou seja, eu entro com o mouse, e se você quer que a interação volte para o estado anterior, você utiliza o Mouse Leave também, ok? No caminho oposto. Temos o Mouse Down e Mouse Up, que geralmente são utilizadas em conjunto também, né? São bem parecidas com o While Pressing, né? Que você clica e segura. Só que quando eu clico o While Pressing, eu tenho o ponto A, certo? Que é normal. Quando eu estou pressionando, cliquei e segurei, ele vai me exibir o ponto B. Só que quando eu soltar o mouse, quando eu parar de segurar ele
ele vai voltar para o ponto A, para o estado A. Quando eu uso o mouse down e o mouse up, é quando eu quero utilizar uma função similar ao while pressing. Então, o A é o estado normal. Quando eu estou pressionando, ele vai me exibir o estado B. E quando eu soltar, ele vai me exibir o estado C. Quando você quiser, ao soltar o mouse, ele exiba um outro estado que não é o ponto A nem o B, você utiliza as funções ali de mouse down e mouse up. Temos também o After Delay, que não está sendo exibido aqui, porque ele funciona de um frame para o outro. Então, eu teria que criar uma interação de um frame para cá, para esse, para ele me disponibilizar essa função aqui. Aí sim eu tenho After Delay, onde eu tenho a possibilidade, né? E lembrando que isso é um gatilho, e ele vai ser utilizado quando eu quiser ativar a minha interação sem ação nenhuma do usuário, ou seja, simplesmente pelo tempo que eu estabelecer aqui. Então ele vai me dar uma caixinha de tempo para eu editar, baseada em milissegundos, e daí eu posso colocar o tempo, quanto maior aqui, mais tempo vai demorar para a interação acontecer, e eu tenho todas as outras opções que eu teria nos outros gatilhos também. Agora falando de ação, quais são as possibilidades de ação que eu tenho? Eu tenho Navigate Tool, que geralmente é utilizado para navegar de uma tela para outra. Tenho o Change Tool, que é quando eu alterno as variantes de um componente. Por isso que ele não está sendo exibido aqui, porque ele só tem Change Tool para alterar instâncias e variantes de um componente. Se eu criar uma interação desse para cá, ele vai me dar a opção de Change Tool. Inclusive, ele já aparece ela direto. Essa opção só é disponível para componentes. Temos também a opção de ação Open Overlay. O overlay nada mais é do que um elemento sobreposto à sua tela. Então, ao invés de eu navegar para outra tela, eu vou exibir algum frame dentro da minha própria tela. É o que a gente chama de modal, geralmente. Não é só o modal, temos vários outros possíveis elementos de overlay. Temos touch e alguns outros elementos que são exibidos na própria tela ali, certo? A gente utiliza o Open Overlay nesses casos. Temos o Swap Overlay, que é quando eu quero alternar, ou seja, eu já abri um overlay e eu quero substituir por outro elemento a ser sobreposto, né? Porque senão, se eu utilizar duas vezes o Open Overlay, ele vai sobrepor duas vezes em cima ali, né? E quando são elementos que têm tamanhos distintos, pode ficar aparecendo na tela ali os dois, acaba não ficando muito legal. Então você substitui um pelo outro usando esse Swap Overlay. Close Overlay, que não tem muito segredo, você vai utilizar geralmente no ícone de X, né? Para fechar aquele overlay, ou em algum outro elemento que tem uma função similar, mas ele basicamente vai fechar o seu overlay uma vez aberto. Temos o Back, que funciona para voltar para a tela anterior. Então, vamos supor que eu tivesse um ícone aqui de voltar, e eu vou criar a interação aqui nele de quando eu clicar, ele vai voltar. Tá vendo que quando eu utilizo o back, ele não me dá uma tela de destino? Ele não tem destino aqui no back. Justamente porque ele vai sempre voltar para a tela anterior, onde ele estava quando eu cheguei aqui. Então vamos supor que eu tenha... Vamos supor que essas duas telas aqui, tanto essa aqui da esquerda quanto essa da direita, eu tenho caminhos para ir para essa tela aqui. Por isso que não faz sentido ter uma tela de destino, porque eu posso chegar nessa tela do meio por vários caminhos possíveis. E ele, de forma inteligente, vai sempre voltar para onde eu estava antes, certo? O back funciona dessa forma. Temos o Scroll Tool, que vai basicamente navegar para um outro ponto da mesma tela onde você está. Então você clica em um botão, em alguma opção do menu, e ele navega para um ponto. Ao invés de ir para outra tela, ele vai navegar para um ponto, ele vai rolar a tela para um ponto específico mais para baixo ou mais para cima da mesma tela que você se encontra. E temos também a ação Open Link, que ele vai te dar um campo aqui para você digitar uma URL específica que você queira. Ele vai direcionar para fora do protótipo, né? Pode ser seria um site que já está no ar aí, que tenha uma URL. Sei lá, você coloca os ícones de social, daí leva para o Instagram, para o LinkedIn, Facebook ou algum outro site. Temos também as animações, né? Animações podem ser esse instant, que o próprio nome diz, é instantâneo, né? Não vai acontecer nenhuma transição fluida, alguma coisa do tipo, ele vai simplesmente clicou, apareceu a outra. Tem o Dissolve, que basicamente funciona como um fade, né? Ele transita ali de forma um pouquinho mais gradual e leve, e você pode estabelecer o tempo dessa transição também. Então o Smart Animate, ele basicamente o próprio Figma vai criar a transição entre geralmente de uma tela para outra, de um componente para o outro, e ele vai identificar coisas que tenham o mesmo nome, né? O mesmo título na camada. Sempre importante para o Smart Animate funcionar.
as suas camadas, as suas layers tem que ter o mesmo nome para ele identificar, ó, ele está querendo fazer a transição dessa aqui para essa. Então, ele vai fazer todo o caminho de transição do ponto A para o ponto B de um elemento que esteja intitulado com o mesmo nome da camada, ok? Temos move in, move out. Então, move in, basicamente, ele vai trazer o seu ponto B por cima do ponto A. No move out, ele vai fazer o movimento oposto, né? Tem o push, onde ele vai empurrar, né? Como se fosse um slide passando assim junto, né? E temos o slide in and out, onde ele faz uma transição um pouquinho mais fluida, onde ao invés do ponto B entrar por completo, ele meio que dá uma transiçãozinha do ponto A saindo também, enquanto o ponto B entra na tela, ok? Então essas são as possibilidades de animação, e aqui está o destino, né? Que é para onde vai. Então ele está direcionando aqui para o frame, que é o título aqui do frame, ó, tá vendo? Então é isso, espero que esse vídeo tenha te ajudado a como prototipar no Figma. E se você quer uma parte 2 detalhada, cada gatilho, com cada ação e com cada possibilidade de animação, deixa aqui nos comentários que a gente vai preparar um material bem legal para vocês. Até mais!